Bom dia novamente para quem eu ainda não dei bom dia para quem eu estou dando bom dia agora, que o nosso dia seja maravilhoso, que vamos produzir mais um encontro de conhecimento agora, um encontro de resumos, né? Estamos na série Resumos, estamos aí na nossa aula, agradecendo por a oportunidade que a gente sempre tem de trocar as ideias, né? E vamos lembrar, gente, que isso daí serve para quem vai depois advogar, quem vai fazer prova da OAB, quem quer fazer uma revisão, esse material que fica salvo aí para vocês, sempre tem esse objetivo, né? A grande revisão. Bom, e dando seguimento à nossa jornada de trabalho, jornada e horário, que nós já vimos nas aulas anteriores, hoje nós vamos falar de compensação de jornada. Olha, compensação de jornada, minha gente, durante muito tempo foi objeto aí de grandes celeumas. Talvez eu faça um bom resumo aí dessa celeuma para a gente chegar hoje com a Lei 13.467, que bota uma par de cal, como a gente diz, em cima dessa questão toda. Bom, primeiro a gente, falando anteriormente de horas extraordinárias, e lembrando que horas extraordinárias, ou popularmente horas extras, são todas aquelas horas que ultrapassem a jornada combinada, portanto, a jornada contratual, a jornada convencional, que é aquela estabelecida entre os sindicatos, ou entre sindicato e empresa, através do acordo ou a convenção coletiva, ou aquela jornada estabelecida em lei, ou regimento interno, ou regulamento da empresa, né? Ou planos de cargos que, porventura, possa trazer essa jornada e esse horário de trabalho. Também falamos da diferença entre jornada e horário. Mas, então, toda vez que extrapola essas jornadas nesses patamares aí estabelecidos nesses formatos legais, convencionais, contratuais, regimento, etc. e tal, a empresa tem que pagar as horas excedentes, que no mínimo é de 50% sobre o salário hora. Salário hora R$ 10, hora extra R$ 15, vezes o número de horas extras trabalhadas, certo? Então, isso aí a gente já havia falado. A questão é que foi criado isso mais ou menos, eu acho que eu posso falar de mais ou menos 15 anos, né? Talvez, a famosa compensação de jornada, né? A compensação de jornada simples, ela sempre existiu. Isso nunca foi problema. O problema começou a existir quando surgiu o famoso banco de horas. E aí nós estamos falando do artigo 59 da CLT e a súmula 85 e súmula 376 da CLT. Então, esses dois fundamentos aí, jurisprudencial e legal, é que deram suporte a essas alterações, que deram suporte à famosa jornada, hora extra e compensação. Então, a questão da compensação, ela sempre pôde acontecer, e aí eu vou usar a Volha Bonfim, a professora Volha, que ela fala, eu gosto desses dois conceitos, ou melhor, divisão que ela faz. Ela fala numa compensação tradicional, que sempre existiu, e a compensação por acordo, por prorrogação por banco de horas, né? A compensação tradicional é aquela em que o módulo semanal ou mensal é respeitado e o horário de trabalho é fixado por dia, mas previamente combinado. Exemplo, a construção civil. A construção civil não trabalha sábado.
né? Eles condensam as 44 horas da lei dentro da jornada chamada jornada inglesa, de segunda a sexta. Então, eles diluem horas que seriam de sábado, por exemplo, 4 horas de sábado, eles diluem de segunda a sexta. Então, isso é uma compensação tradicional e é boa. Outra compensação também, nessa mesma perspectiva da jornada inglesa, ela acontece nos escritórios, ela acontece nos setores administrativos, escritórios, consultórios, enfim, em alguns setores burocráticos, onde é estabelecido que o empregado trabalhe de segunda a sexta para não trabalhar sábado. Eu, particularmente, eu acho uma vantagem imensa, sempre defendi isso às décadas da minha aula de graduação e de pós, eu sempre defendi isso. Por quê? Porque eu acho que, efetivamente, toda vez que o trabalhador ele deixa de sair de casa no sábado, ele tem uma economia aí no aspecto social, no aspecto de planejamento da vida familiar dele, né, portanto social, e é bom para o empregador, que o empregador ele economiza vale transporte, às vezes ele economiza luz, dependendo da empresa, ela tem que chegar antes, ligar usinas, ligar geradores, né, até funcionar, e então tem uma economia também de energia elétrica. Às vezes o empregado já chega tarde, vai trabalhar só 4 horas. Então, essa compensação tradicional, ela é boa. Ela, aliás, ela é muito boa, ela é muito usual em vários países, é muito usual. A questão toda veio, e aí eu falei, né, não sabia quando, mas foi em 1998, com a medida provisória 1709, que depois transformou, mais tarde, em 2001, a medida provisória 2164, eu estou pegando uma colinha aqui que eu não lembro mais, porque quando eu comecei esse debate aí, já foi nessa época, claro, sem dúvida nenhuma, mas que depois foi criada uma jurisprudência, que é a súmula 85, e depois também estabelecido isso no artigo 59, parágrafo 2º. Qual a grande celeuma? O que é banco de horas? Acordo de prorrogação de jornada para banco e compensação em banco de hora. Eu uso o exemplo do cofrinho, sabe? Eu digo assim, o empregado, ao invés de receber aquelas horas extras, ele lança aquelas horas extras no cofrinho. Ele bota ali no cofrinho e uma bela hora ele abre aquele cofrinho e ele tem ali o resultado da sua economia. Então essas horas extras vão ser compensadas em semanas, em dias, em meses e não recebidas, certo? Então por que isso daí é prorrogação, acordo de compensação de horas? Porque na verdade essas horas, essa compensação, ela sempre foi até 1 ano. Portanto, o empregado, por exemplo, no setor de comércio, trabalhava ou trabalha no mês de janeiro inteiro, fazendo 2 horas extras diárias, e ele vai compensar em novembro do mesmo ano. Portanto, aí 9 meses depois, né? A grande dúvida era, esse acordo pode ser de maneira individual ou ele tem que ser um acordo mediante a intervenção do sindicato de classe, portanto, coletivo, né? E o item 5 da súmula 85, ele gerava muita dúvida e discussão sobre a validade desse acordo por via individual, porque ele dizia que as disposições contidas nesta súmula, que eu recomendo que seja lida, não se aplica ao regime de compensação na modalidade banco de horas, que só pode ser instituído por negociação coletiva. Então, a lei dizia que não, a súmula dizia que compensação ok, pode ser acordo individual, essa tradicional, mas quando se tratasse de banco de horas para compensar até 1 ano depois, tinha que ser através da negociação coletiva. E aí a lei mudou para deixar de maneira individual, depois voltou para coletiva, isso sempre foi objeto de muito debate, muita discussão no tribunal. Mas a lei
13.467, a chamada reforma trabalhista, que eu digo para vocês que é deforma trabalhista, ela veio mudando isso daí. E aí é importante a gente ler para que não pare nenhuma dúvida. E ela mudou de forma, trazendo patamares diferenciados quando é individual e quando é coletivo. Então vale a pena a leitura aqui, ó. Ela diz assim: a duração diária, artigo 59, alterado pela Lei 13.467. A duração diária do trabalho, eu estou lendo aqui, poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Depois eu faço um comentário sobre isso. Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Convenção é aquele ajuste entre dois sindicatos, patronal e profissional. Acordo coletivo é o ajuste feito entre uma ou mais empresas e o sindicato profissional. Aí vamos direto para os parágrafos 5º e 6º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º, que eu não li, poderá ser pactuado por acordo individual, escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Ok? Então, o banco de horas não precisa da intervenção do sindicato. Então, mudou aí o entendimento da súmula 85. Mas, desde que seja compensado em até 6 meses e não 1 ano, como era estabelecido e entendido pela jurisprudência. Mas aí vem outro patamarzinho aqui. É lícito o regime de compensação de jornada escrito por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, o que a gente deduz daqui? Se a compensação for para 1 ano depois, ou seja, o empregado trabalhou no mês de janeiro, como acontece em diversos setores, como acontece em diversas atividades e em algumas cidades sazonais, essa compensação ela tem que ser feita, se for trabalhar em janeiro para compensar em novembro, ou seja, no início da outra temporada, portanto, vai ultrapassar 6 meses, esse acordo tem que ser feito, firmado com o sindicato de classe, o sindicato da categoria. Mas se a compensação for trabalhar em janeiro e ela vai compensar em maio, por exemplo, ou seja, está dentro dos 6 meses, né? Fiz a conta certa? Fiz, né? Pode ser firmado entre patrão e empregado. O que pode ser firmado? Não receber essas 2 horas extras e tirar em folgas, portanto, é a compensação da jornada. Claro, gente, se isso é uma coisa combinada, tem defensores assim ferrenhos do banco de horas. Mas eu, como advoguei para sindicato mais de 15 anos e faço muito a classe trabalhadora, eu vejo que muitas vezes essas horas são diluídas muito de acordo com o interesse do empregador, e eu acho que também deve ser, óbvio, né? Não pode ser o empregado escolher tirar a folga aí na sazonalidade, quando o empregador mais precisa, mas a questão não é essa. A questão vai ser tirada essa folga no período em que o empregador mais precisa? Não vai. Mas, em compensação, também tem que ser uma conveniência do empregado. Por exemplo, num feriadão que ele possa emendar, né? Dependendo do tipo de atividade, que ele possa tirar uma semana seguida, porque proporciona a ele uma viagem, e aí vale a pena para ele, ou para ele tirar uma semana para cuidar da saúde, enfim, não importa por qual motivo, mas desde que seja do interesse dele, ou que haja essa combinação de qual é a melhor semana do interesse de ambos, né? Então aí eu acho que é vantajoso. Então a gente fica aqui com três mudanças aí trazidas. Primeiro, até 6 meses, o acordo pode ser feito entre patrão e empregado, portanto individual. A partir do 6º mês, a compensação, que vai se compensar depois de 6 meses, só pode ser feito mediante acordo coletivo. E é lícito, e a compensação, quando ela pode ser tácita
ou escrito para compensação dentro do mesmo mês. São aqueles acordos assim de não trabalhar sábado. Por exemplo, teve esse feriado agora de Corpus Christi, né? Então, do empregador, ficou combinado de que todo feriado a gente não trabalha, a gente enforca, o famoso enforcar o feriado. Então, isso já é uma praxe da empresa. Se é uma praxe da empresa, eu já sei que vou trabalhar 1 hora extra a mais durante 1 semana, 2 semanas, sei, para compensar aquelas 8 horas que eu não vou trabalhar. Então, não precisa ser escrito. Então, está valendo esse jogo aí, né? Mas eu sempre digo, quando é uma aula mais prática, uma aula mais extensa e não um resumo, a gente consegue até trabalhar várias questões aí dentro dessa perspectiva. Eu quero só ler aqui também o artigo 59A e 59B, porque é novidade da Lei 13.467 dentro disso. Então, eu acho que vale a pena a gente demorar um pouquinho mais quando se trata de alteração da chamada reforma trabalhista. Então, o artigo 59A, traço A, quer dizer, ele é uma inserção aí na lei, ele vai dizer o seguinte: em exceção ao disposto no artigo 59 da CLT, é facultado às partes, mediante acordo individual, escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Bom, aqui tem um parágrafo que eu não vou ler. O que é isso aqui? Eu mesma já fiz, assim, muitas ações. Toda vez que esse regime de jornada especial, que nós falamos em aula anterior, não foi escrito, não foi combinado, isso gerava um pedido de horas extraordinárias acima da 8ª diária. Por quê? Porque aonde que estava pactuado isso? Era uma convenção coletiva, era um acordo coletivo, aonde que estava escrito que o empregado podia trabalhar além da 8ª hora diária se a Constituição estabelece no máximo 8 horas diárias, salvo disposto em convenção e acordo coletivo. Pois bem, a gente sempre soube que algumas categorias, como o setor da saúde, tem esse regime de plantão. Como o petroleiro tem um regime de plantão diferenciado, a gente sabe disso, né? 15 por 15, ou se for terceirizado, 15 embarcado e petroleiro, 14 embarcado e 21 em terra. E terceirizado 15, mais ou menos isso, se eu não estou enganada. Então, isso sempre foi pactuado através dos acordos das negociações coletivas. Então, estava valendo o jogo. Mas, se isso não tivesse sido pactuado, esse jogo não estava valendo. E aí a lei veio e amarrou isso, dizendo o seguinte: não importa, pode ser individual, pode ser convenção, pode ser acordo escrito. O que muda? O que muda é que hoje, quando uma empresa ela tem um trabalho em que exija o regime de plantão, seja esse regime de 12 por 36, seja esse regime de 12 por 24, 24 por 72, esses regimes diferenciados, a empresa, quando o empregado entra, ele já assina um acordo individual. Ele não precisa pedir ao sindicato que determine isso. Mormente, se não for uma categoria, que isso seja um hábito, um costume, uma tradição, ok? Então, essa é uma grande mudança do artigo 59, do artigo 59, incluindo o traço A. Muito importante isso, galera, aí da prova da OAB, isso cai em prova de OAB, todas as novidades da lei 13.467 caem em prova da OAB. Eu vou fazer uma série de videozinhos lá para o canal do YouTube, para esse canal nosso aí do YouTube, falando sobre dicas da OAB, tá? Porque durante muito tempo eu sempre fui professora de curso preparatório para a OAB. Bom, aí vamos ver o que tem aqui. 59B, o não atendimento das exigências legais para compensação da jornada, aqui também é um pulo do gato, porque a gente dizia assim, o banco de horas não está regular, então tem direito às horas extras. Aí a lei veio e matou isso. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive
quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes. A jornada normal, diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e de banco de horas. Então, aqui também é uma outra... Não tem que repetir o pagamento das horas excedentes, apenas apenas o respectivo adicional, né? Então, se o banco de horas, se não observar tudo isso que está no artigo 59, se for de 6 meses e tiver ultrapassado e não for acima do 6º mês e não tiver observado aí a convenção coletiva, a negociação coletiva, não tem que pagar de novo as horas extras, no máximo aí o adicional. Isso também é uma coisa interessante, minha gente, que é para poder o empregador também se adequar, porque essa mudança aqui na compensação de jornada, no que diz respeito às modalidades pelo banco de hora ou uma compensação mais tradicional, ela de uma vez por todas, ela acabou sepultando todas as celeumas que trazia com a súmula 85 e o artigo 59, que já havia mudado algumas vezes, né? Então, vinha desde 1998 trazendo alterações. Então, aqui acabou trazendo assim uma grande alteração. Inclusive, tinha um problema sério, né, de uma ação que eu peguei uma vez, várias ações, que a gente chamava que era uma McDonaldização da jornada de trabalho. O empregado chegava para trabalhar e não tinha trabalho, mandava embora. E isso era um absurdo, e eu peguei algumas ações dessa, principalmente dos meninos mais jovens, no McDonald's. Chegava para trabalhar, não tinha trabalho, mandava embora e só recebia pelas horas que efetivamente tivessem ativos. Então, isso nunca pôde acontecer, né? Agora, nós temos o trabalho intermitente, que é o artigo 452A da CLT. Então, esse novo modelo de contrato de trabalho intermitente é um pouco dessa McDonaldização que eu chamava na época, 20 anos, quando eu entrava com essas ações. Então, ok, pode prever uma jornada só quando o empregador precisar, porque hoje é possível isso, mas que é mais ou menos o trabalho eventual. Mas não pode, o empregado chega para trabalhar, olha, não tem trabalho, você vai para casa. Afinal, que jornada é essa? Que acordo é esse? Que compensação é essa? Isso é extremamente nocivo para a vida social, financeira e emocional do trabalhador. Isso era bom para o capital. E eu, inclusive, continuo, é minha opinião sobre o trabalho intermitente, que eu acho que não vai alavancar, não sei vocês, acho que não vai alavancar. Mas tudo bem, hoje já é possível, através do contrato de trabalho intermitente, né? Muito bem. Vamos agora falar um pouco, eu creio que aí a gente avançou bem, essa compensação de jornada ela é extremamente importante, ela merece ser lida. Vamos falar um pouquinho agora de adicional noturno, muito rapidamente, ou melhor, de trabalho à noite, de trabalho noturno, é um outro tipo de jornada, prevista no artigo 73, né, da CLT, na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 9º, e súmulas 60, 65, 349 do TST. Aqui tem três peculiaridades. O que é trabalho noturno? É a primeira definição que a gente precisa fazer. E aí nós vamos separar entre o trabalhador urbano e o rural. O trabalhador urbano é considerado horas noturnas de 22 às 5 da manhã. Já o trabalhador rural divide-se em duas, aquele do campo, né, e o da pecuária. O trabalhador do campo, as horas noturnas, ela inicia de 21 horas até as 5 da manhã. Já
na pecuária, esse para agricultura. Já na pecuária, começa às 20 horas e termina às 4 da manhã. Aí eu brinco dizendo o seguinte: a plantinha acorda mais tarde, mas o boizinho, as cabras acordam mais cedo, 4 horas da manhã. Então nós temos 3 horas noturnas estabelecidas em lei, uma na CLT e a outra na lei do trabalho do rurícola, do trabalhador rural. Né? Então, o que isso tem de diferente? Isso tem diferente que todo trabalhador que trabalha à noite, ele tem um adicional de 20% para o trabalhador urbano e 25% para o trabalhador rurícola, que é regido pela Lei 5811 de 1972. Não é esse não, gente. Esse é do petróleo. Esse é do petroleiro, que também tem isso. Tá? O vigia noturno, pela súmula 65, também tem direito à hora noturna. Mas aqui eu quero falar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que a hora noturna não vale 60 minutos? A hora noturna ela vale 52 minutos e 30 segundos. O que isso significa dizer que quando um trabalhador ele trabalha de 10 horas da noite às 5 da manhã, em princípio ele estaria trabalhando só 7 horas, né? Mas não, de 22 horas às 5 da manhã, ele está perfazendo um total de 8 horas de atividade, considerada a hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. Ah, então se ele trabalhar até às 6 da manhã, ele não está dentro do horário de 8 horas? Não, ele tem 1 hora extra a mais. Essa é a grande questão. Às vezes a gente ganha ações na justiça porque o empregador não observa isso. Ele não observa por má fé, não observa porque realmente é muito particular. Só nós, os advogados trabalhistas, os contabilistas, é que às vezes sabemos, às vezes os sindicatos, por óbvio, daquela categoria, sobretudo empresa que só funciona à noite, aí por óbvio que ela sabe porque ela vai buscar essa informação. Então, minha gente, vamos repetir. Nós temos 3 horários noturnos. O rural, que é de 20 às 4 ou 21 às 5, conforme seja agricultura ou pecuária, e o trabalhador urbano, que é de 22 às 5 da manhã. Então, por exemplo, 22 às 5 da manhã, em tese são 7 horas, 5 horas, desculpa, são 7 horas aí, 60 minutos. Mas como se trata de trabalho noturno, na verdade, ele está trabalhando está trabalhando 8 horas de 52 minutos e 30 segundos. Então, se vocês fizerem a conta, vai dar exatamente 8 horas. 8 horas relógio. Então, se ele trabalhar até as 6 da manhã, ele tem 1 hora extra. Se ele trabalhar até as 7, ele vai ter 2 horas extra. E nesse mesmo sentido, o trabalhador rural. Vamos lembrar que, segundo o artigo 404, é proibido o trabalho noturno para menores, considerado aí menores aqueles abaixo de 18 anos, né? Atividade insalubre também, em princípio, é proibido, nos termos do artigo 60, mas se houver uma autorização do antigo Ministério do Trabalho, né, ou hoje a Secretaria de Trabalho e Emprego no Ministério da Economia, isso vai ser absolutamente possível, né? Então essa súmula 349, ela derrubou essa necessidade aí, gerando algumas críticas. Bom, minha gente, eu acho que assim, nesse primeiro momento, nessa sequência, nós vamos ficar por aqui para a gente já voltar com as horas in itinere, tá? Vamos ficar por aqui porque a gente quer analisar essas horas in itinere que foi derrubada aí pela Lei 13.4.